Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao Codem Auto Consulting e hoje eu queria avançar com vocês um pouquinho na questão das eleições americanas com um olhar sobre Câmara e sobre Senado. É importante colocar isso para vocês porque nós já discutimos o processo eleitoral norte-americano desde o contexto histórico, já discutimos como se dá a questão de Suprema Corte. Fechando hoje com essa visão de Congresso e de Senado, fica mais fácil vocês entenderem um pouco as delimitações que eu tenho dentro do contexto histórico e do contexto do sistema político americano, como que o presidente fica ou não amarrado. Também queria passar para vocês um pouquinho a noção de como o mercado financeiro offshore, nesse momento, está atuando e quais poderiam ser algumas alternativas para vocês entenderem aí estratégia de alocação. E, a partir do próximo vídeo, já começar a discutir com vocês de uma forma mais enfática trumpismo, porque é mais do que um presidente no governo, é uma tendência de governo. Mesmo que ele saia, ele deixa, não digo sequelas, mas ele deixa uma marca de gestão política que talvez seja mais constante também em outros países, principalmente na Europa. E, uma vez definido o presidente, todas as questões ainda que a gente vai discutir de Rússia, de China, de Europa, de Inglaterra, de América Latina, fica mais fácil vocês também entenderem o grau de liberdade ou não que ele passa a ter a partir também das eleições de Congresso e de Senado. E aí fica interessante porque começa a construir um raciocínio mais 360. Quando a gente for entrar em trumpismo e a partir dali o ranking em si das eleições e a partir do ranking das eleições a questão de relacionamento norte-americano, seja ele geopolítico, comercial, político interno, precisamos ter esse conceito de limites que Suprema Corte, que Congresso, que Senado dá ao presidente. O próprio mercado coloca isso nas suas contas. E, inclusive, quando a gente for falar hoje um pouquinho de offshore, o porquê que o mercado hoje está tão irritado, mas não irritado por incômodo, irritado por preocupação em termos das várias combinações de cenário que são possíveis nesse momento. Então, o que eu queria passar para vocês nesse momento é a questão de como se dá essa divisão ou essa unificação de poder. Tecnicamente, o governo na América ele é considerado unificado quando o partido do presidente também possui maioria no Congresso e no Senado, seja ele de ordem republicana ou seja ele de ordem democrata. Tá? Atualmente, isso está dividido. Esse governo é tido como um governo dividido. Por quê? Porque os republicanos estão na Casa Branca, através do Trump, e possuem maioria no Senado, com 53 cadeiras republicanas contra 45 cadeiras democratas. E no Congresso, a história é o inverso. Eu tenho uma maioria democrata com 232 cadeiras e 198 cadeiras na mão de republicanos. Ou seja, hoje os democratas possuem o controle do Congresso. O que é interessante notar? No dia 3 de novembro, as duas casas também vão passar por eleições. No caso do Congresso, são as 435 cadeiras sendo novamente renovadas, e o americano vota para 435 congressistas a cada 2 anos, ou seja, eu renovo toda a casa, e também vai estar sendo votado 35 das 100 cadeiras do Senado. Só que eu tenho uma diferença aí, que é uma diferença que eu acho muito bacana. Quando você vota para senador, você coloca o seu voto na urna, você está dando o mandato para um político por 6 anos. Quando você faz o mesmo voto para um congressista, você está colocando esse voto para um mandato de 2 anos. Então vamos lá. No Senado, eu renovo 1/3 da casa a cada 2 anos. Só que esse político fica 6 anos no poder. No Congresso, eu renovo a casa inteira a cada 2 anos. Então, dentro de um mandato presidencial,
eu tenho o risco ou a oportunidade de ter uma mudança no controle da Casa, tanto do Congresso quanto do Senado, o que pode permitir ou pode me travar qualquer tipo de programa de governo. Isso é um pouco diferente do que a gente tem aqui no Brasil. Então eu tenho uma engrenagem que se complementa. A cada 2 anos eu renovo todo o Congresso, a cada 2 anos eu renovo 1/3 do Senado. O Senado tem 100 senadores, porque são 2 senadores por estado. Eu tenho 50 estados, são então 100 senadores. Mas essa engrenagem, ela é responsável pelo sucesso ou não da articulação que o presidente tem junto às casas e da velocidade ou não com que essa articulação se dá a cada 2 anos, dado o espaço que ele tem para passar as medidas dele. E é aí que eu quero começar a trabalhar um pouquinho com vocês a questão de espaço. Porque hoje no Senado, ele está sobre o controle republicano desde 2015. E o Congresso, ele está sob controle democrata e provavelmente deve permanecer ainda sob controle democrata na próxima eleição, dado aí as expectativas, as intenções de voto. E o que é interessante? A vitória de Biden, não necessariamente ele tem que ter uma esmagadora maioria dentro do Senado para também ter o Senado. Basta ele ter, além das cadeiras que ele já possui hoje, mais 3. Ou seja, se ele tiver as 45 e avançar nessa eleição dos 35 nomes que serão votados, mais 3 cadeiras, ele já tem a maioria. Aí você fala, mas espera aí, a conta não bate. Bate sim. Bate porque o presidente do Senado é o vice-presidente. E nesse caso, pela primeira vez, seria uma mulher negra. O que não desmerece, mas que para a cabeça do americano é uma mudança de paradigma. Para nós, brasileiros, latinos, enfim, é algo novo e até interessante. Para o americano, suscita aí uma série de contradições que ele pode ou não aceitar. Então, é um fato novo que pode acontecer. Na hipótese, inclusive, de Biden não ganhar, que é uma das preocupações hoje que eu tenho, eu vou explicar para vocês, ainda assim, se ele conseguir 4 assentos, mesmo não ganhando, e, portanto, Trump assumindo e tendo como presidente do Senado Mike Pence, que é o vice-presidente da República, se ele conseguir 4 assentos, ele tem a quantidade suficiente de cadeiras para ter, então, a maioria também no Senado. E, nesse caso, se os democratas tiverem o controle do Congresso e do Senado, o espaço que Donald Trump tem para exercer política fica extremamente reduzido. Então, passando essa visão para vocês de composição, é muito importante que vocês entendam que, da forma que eu começo o governo, não necessariamente é a forma que eu levo esse governo da metade dele, do segundo ano, para frente. Eu posso sofrer aí mudanças de ordem política no Congresso ou no Senado que me travem totalmente a pauta. Que Donald Trump e Joe Biden têm pautas diferentes, ninguém duvida. Há, inclusive, algumas questões que eu vou abordar para vocês ao longo do tempo, da qual eles têm até, talvez, a mesma tendência de governo. Em alguns assuntos, eles não divergem tanto. E a expectativa é que algumas polêmicas ainda aconteçam, como é o caso da China. Porém, a forma de exercício desse governo pode fazer total diferença. Mas onde eu quero chegar com vocês é que o mercado trabalha com cenários. E por isso, ele trabalha hoje, dadas as características dessa eleição, com 9 cenários prováveis. Desses 9 cenários, eu peguei 4 que têm uma probabilidade maior de ocorrência. E aí que eu queria trabalhar com vocês. Porque o mercado, ele calcula a possibilidade de uma vitória democrata
Blue Wave, que eles chamam, da qual poderia ter Biden como presidente, Congresso e Senado nesse início de mandato com maioria democrata. Um segundo cenário que é interessante também pensar seria a vitória do presidente Donald Trump para a Casa Branca, levando ainda assim o Congresso e o Senado com ele. É um cenário inverso, um cenário espelho ao contrário, só que é um cenário também que se calcula com uma probabilidade menor de ocorrência, mas não descartado. E aí você tem dois cenários intermediários que se complementam. Biden presidente com maioria de Congresso, sem a maioria no Senado, ou Donald Trump presidente sem maioria nem no Congresso, nem no Senado. São os 4 cenários mais prováveis. E desses 4 boxes, a gente tem que considerar que no dia da eleição vai ser um momento único na história. Tá? Estou sendo irônico, mas o que acontece? Eu vou ter votos de eleitores republicanos que estarão comparecendo fisicamente na urna, vou ter votos de eleitores democratas que historicamente não têm o compromisso de ir à urna. A gente brinca que se estiver chovendo, estiver fazendo frio ou tiver alguma coisa mais interessante, ele não vai para a urna, e ele não vai porque é característica do eleitor democrata. Tem eleitor que vai estar preferindo, por causa da Covid, fazer o seu voto por correio, e tem de fato quem coloca o presidente da República no poder, que é o voto do colégio eleitoral. Então, eu tenho aí 4 fontes que estão se coordenando. Aí você vai me dizer, mas Roberto, isso sempre aconteceu. Sim, mas a gente tem agora um fator novo que nunca até então tinha acontecido pelo correio. E o que é interessante? Essa eleição ela é única em vários aspectos. E aí o mercado tem que fazer preço em cima dela. Porque, vamos lá, eu tenho estados que são historicamente de orientação republicana, historicamente de orientação democrata. E eu tenho estados que não têm essa orientação em termos de colégio eleitoral. Eles são swing states, são estados que podem ir mais para o lado republicano ou ir mais para o lado democrata a partir dos candidatos, a partir do entendimento dos delegados e da própria população. Ok. O que eu quero colocar para vocês é que, nesse momento, a eleição, como todas as eleições, se dá nos estados swing states para tentar trazer a atenção tanto do Congresso, do Colégio Eleitoral quanto dos eleitores, mas também se dá pela forma como esse eleitor vai votar. Porque quase 1 milhão de eleitores já votaram. E o primeiro debate aconteceu ontem. Ou seja, eu já estou tendo a entrada de intenções de voto acontecendo há 35 dias da eleição. E esses estados são swing states, permite que o eleitor faça isso. Então eu tenho, no momento, eleitores que já estão preferindo, por causa da Covid, votar pelo correio antecipadamente, antes mesmo dos debates, eleitores que estão totalmente confusos ou indecisos, estão tentando encontrar no debate a direção do seu voto, do seu entendimento, e eu tenho todo o processo eleitoral normal, que vão ser votos da pessoa física indo no dia votar, votos do colégio eleitoral e um delay nessa apuração. É aí que começa a questão, a grande briga. Porque, como eu já coloquei para vocês, ter votos vindos pelo correio quer dizer que esses votos acontecerão, na sua grande maioria, no dia 3. E eles vão chegar 3, 5, 7 dias depois. Ter votos acontecendo pelo correio agora significa antecipar uma intenção de voto 35 dias. Então, a janela de apuração que eu tenho, ela é muito maior e muito mais passível de ser questionada por parte de Donald Trump, que já falou que vai questionar os resultados caso ele não ganhe, dentro da Suprema Corte. E para quem quiser, nós temos um vídeo a respeito disso,
dizendo como que a Suprema Corte entra como peça decisiva. Outro detalhe, como que se processa a contagem desse voto? É algo também que é bem norte-americano, porque a primeira coisa, são 3 pontos aí de preocupação. A primeira delas é que a pessoa recebe no colégio eleitoral o voto, abre esse voto do envelope, observa se esse voto tem a assinatura correspondente necessária. A partir dali, ela tem que preparar a cédula para ser colocada e contada numa máquina, como que aquelas máquinas que contam dinheiro. Só que se eu colocar a cédula de ponta cabeça ou colocar ela invertida na máquina, no meio de mais outras cédulas, na hora que a máquina processar, ela invalida o voto. Começa aí as prerrogativas de que a eleição poderia ser fraudada ou a eleição poderia, então, não ter a sua excelência. Outra coisa que é interessante, não existe um alinhamento entre os estados para o início da tabulação desses dados. E terceiro ponto, os estados eles determinam quando as cédulas devem ser recebidas pelos escriturários. Então eu posso ter um delay de estado apurando antes, estado tendo que acumular isso para apurar depois. E uma das dúvidas que se fala é, mas se tiver acumulado, pode pegar fogo, pode roubar, pode estragar a cédula e o voto não ser processado. É mais um fator. Então, um país que é tão tecnológico, tão avançado, passa por um processo eleitoral histórico, com colégio eleitoral, com voto de uma forma muito diferente da nossa, e usa um processo ainda de voto de urna, de papel, totalmente antiquado frente a outras nações. Então é interessante entender isso, porque isso é um processo de origem histórica, que dificilmente vai ser mudado nos Estados Unidos, que basicamente teria que alterar na base da Constituição, na base da formação histórica do seu país. Só que isso tudo vai gerando preço. E aí a expectativa é que para os votos dos estados swing states, como Flórida, Arizona, Carolina do Norte, que já devem estar processando esses votos, eu posso ter distorções muito grandes em estados que são chaves em termos de serem estados swing states. E aí você fala, mas como é que isso forma preço? A gente está tendo formação de preço hoje, por exemplo, no prêmio que é pedido hoje nas opções no mercado de moedas, de uma forma extremamente alta. Ou seja, o mercado está entendendo nas mesas de câmbio que a volatilidade tem aumentado. E por que isso tem acontecido? Porque se sabe que a partir do dia 3 de novembro, eu posso levar ainda 7, 8, 10 dias sem uma definição do nome. Ou uma definição do nome que me leve à contestação. E isso começa a dar uma abertura de voo no mercado de moedas que não se viu nas últimas 3 eleições. Então, hoje, o prêmio sobre opções de moedas está extremamente alto. Outra coisa que eu queria passar para vocês, que também chama a atenção, e aí eu volto para o quadro anterior, que são algumas probabilidades. Imagine a vitória dos democratas, né, no colégio eleitoral, ou a vitória republicana, inicialmente dada a Donald Trump, que venha a ser contestada pelos democratas a partir do número de votos que ainda vão vir a ser contados. Isso vai levar de novo a uma disputa na Suprema Corte, como foi em 2001, como foi em 2016. Ou, imagine então que eu tenha uma onda, e se isso acontecer, lógico, você vai ter uma vol de moeda muito forte. Agora imagine que você tem a vitória dos democratas na presidência, no Congresso e no Senado, que é o que eles estão chamando de uma grande onda azul. Isso vai implicar no entendimento de que eu vou ter uma elevação de gastos de governo em área social, gerando aí receio em termos de aumento de imposto, gerando receio em termos de deterioração de risco de alguns papéis, e inclusive de uma maior regulação em cima do setor financeiro, que é uma das coisas que está sendo muito bem
identificada nos discursos do Joe Biden. Nesse caso, o que se espera é que haja um upside no comportamento dos juros, não apenas na semana seguinte, mas pelo menos pelos próximos 4 a 5 meses seguintes. E esse upside vai ser algo em torno de 30, 40, 45 basis points no rendimento das treasuries de 10 anos. Ou seja, para um investidor hoje que está em short duration, ou para um investidor hoje que pensa em entrar num basket de TIPS, por exemplo, pode ser muito mais interessante do que ficar em bonds de países emergentes, ou em bonds de empresas emergentes. Você tem aí um trade-off que pode ser interessante. No caso da vitória republicana, na presidência, na qual os democratas conseguem ficar com o Congresso e o Senado em maioria, você pode ter uma inversão. E você pode ter o rendimento das treasuries de 10 anos caindo para as mínimas de 50 basis points. E isso vai levar o mercado de capitais a realizar quase que imediatamente. Ou seja, se você tiver um governo dividido, o cenário 3 e o cenário 4, onde o presidente não tem a maioria de Congresso e de Senado, são 2 de 7 combinações possíveis, mas que atuam de uma forma a limitar muito a expressão do presidente em termos de exercício da sua plataforma. Se esses 2 cenários complementares acontecerem, a probabilidade de sair um novo pacote de socorro fiscal é muito pequena. Você vai ter um desgaste político absurdo, e se ainda que esse pacote saia desidratado, ou seja, saia menor, e saia praticamente indiferente para o mercado. Ou seja, você também tem o risco de uma realização de bolsa. Então, nesse caso, de uma fragmentação onde o presidente fica encapsulado e o Congresso e o Senado fica na oposição, é muito mais interessante eu pensar em papéis de bancos, e de bancos, em alguns casos, emergentes, do que ficar comprado em consumo nos Estados Unidos, por exemplo. Então, são situações que a gente começa a ponderar e que, a partir do debate de ontem e dos próximos 10 dias, o mercado começa a efetivamente chegar na conclusão de preço que ele acha inteligente ou nas estratégias que ele acha mais prováveis acontecer. Por quê? Porque, como eu disse para vocês, a minha maior preocupação não está agora nesse primeiro debate. Minha preocupação está centrada basicamente no debate de Kamala Harris contra Mike Pence. E eu tenho motivos para isso. Porque, como eu disse para vocês, não é só o cargo de vice. Significa o cargo do presidente do Senado. E esta eleição, considerando Trump e Biden com idades acima de 70 anos, o risco deles não levarem a término o seu mandato é alto. E aí está uma preocupação, principalmente do colégio eleitoral. Por quê? Porque votar num vice que pode ter a emenda 25ª sendo acionada a qualquer momento por falecimento ou por condições de saúde que não deixem o presidente levar adiante o seu mandato, significa ter que escolher entre um político de carreira tradicional conservador republicano ou uma mulher no comando da nação. E isso, para nós, é algo aceitável? Mas para um americano médio, tradicional, é uma ruptura de conceito. Então, a depender muito da forma como Kamala Harris se portar, falar e, principalmente, traduzir a sua competência política como uma estadista, pode capitanear votos ou pode dar a eleição na mão de Donald Trump. Porque quem votar pelo colégio eleitoral olhando 4 anos, está olhando muito mais hoje o vice do que o presidente. Mesmo que esse vice fique encapsulado. Então, é importante ter essa noção de equilíbrio para
entender um pouquinho a reação do mercado a partir do debate dos vices em termos de formação de preço em papéis, em estratégias de fundos e, principalmente, em bolsa de valores. Queria agradecer a você que me acompanhou até agora, principalmente a você, cliente Minato, e dizer que nas próximas semanas a gente vai acompanhando as eleições e lançando os próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.